irmãos, a paz do Senhor. Olha nós aqui outra vez para batermos aquele papo de crente. E hoje o papo de crente veio trazer para você uma indicação teológica. Isto mesmo, Teologia Sistemática de Charles Finney. Mas antes de nós conversarmos sobre esta obra, nós pedimos a você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte aí no sininho para você receber as notificações, deixando sempre aquele like que irá nos abençoar. E pedimos, divulgue o nosso canal, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com os seus familiares, enfim, ajude o nosso canal. Vamos lá falar desta obra? Bem, irmãos, olha aqui o que o Papo de Crente está trazendo para você. Essa obra maravilhosa de Charles Finney, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta obra é uma teologia sistemática no nível intermediário, ou seja, para aquelas pessoas, para o irmão, para a irmã, que já está um certo tempo, na leitura bíblica, na leitura teológica, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Charles Finney, um dos maiores teólogos e avivalista de todos os tempos. Uma teologia sistemática de capa dura, tá certo? Muito bela. É uma teologia histórica, Já que traz aí os estudos ou as aulas de Charles Finney. Uma teologia sistemática com 743 páginas. Não é tão exaustiva como algumas teologias sistemáticas são. Tem umas aí que chega a ter mais de 2.000 páginas, Então essa aqui não é tão exaustiva. Ela não tem tantos assuntos ou alguns assuntos que em outras teologias sistemáticas tem. No caso, essa aqui não vai falar sobre angelologia, ou seja, o estudo dos anjos, Sejam eles anjos bons, anjos maus. Não vai falar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas e outros temas também ela não vai abordar. É por isso que é bom, e o Papo de Crente indica a você sempre ter mais de 1, 2, 3, 4 teologia sistemática. Eu tenho algumas. E tem umas que quando eu vou recorrer eu não encontro algo. Então recorro a outra e já encontro. Por isso que quanto mais livro você tem, é melhor. No momento de uma pesquisa, no momento de um estudo, que você não encontre em uma, você acaba encontrando em outra. Tá certo? Capa dura, como já falamos antes. Teologia sistemática de Charles Finney, um dos maiores teólogos e avivalista de todos os tempos. O consultor teológico desta obra é o saudoso Antônio Gilberto, que era o consultor teológico da CPAD. Temos aqui o sumário com as aulas, Os seus estudos são, no caso, aulas, dividido em aulas, e são, no caso, 36 aulas que essa teologia sistemática vai trabalhar. A primeira aula ela vai trabalhar sobre várias classes de verdades. A segunda aula vai trabalhar sobre governo moral. A terceira, governo moral também. A quarta aula vai trabalhar sobre obrigação moral. A aula 5, várias teorias sobre o fundamento da obrigação moral. A aula 6, tendências práticas das várias teorias do fundamento da obrigação moral. A aula 7 vai falar sobre a unidade da ação moral. Aula 8, a obediência à lei moral. Aula 9, os atributos do amor. Aqui vai falar sobre virtude, inteligência, voluntariedade, universalidade, eficiência, satisfação, oposição ao pecado, misericórdia, justiça, veracidade, paciência, mansidão, humildade. Tudo isto nos atributos do amor, na aula de número 9. Aula 10, em que consiste a desobediência à lei moral. Aula 11, atributos do egoísmo. Aula 12, sanções da lei moral, natural e governamental. A aula 13 vai falar sobre a expiação.
Aí vai trazer sobre alguns assuntos, né? O termo da expiação, os ensinos da teologia natural, o fato da expiação e o que constitui a expiação. Aula 14. A extensão da expiação. Quais as pessoas para quem se designavam? Os benefícios da expiação. Resposta às objeções. Aula 15, o governo humano. Aula 16, depravação moral. Aula 17, regeneração. Aula 18, teorias filosóficas da regeneração. Aula 19, evidências da regeneração. Aula 20, a capacidade natural. Aula 21, capacidade da graça. Aula 22, a noção da incapacidade. Aula 23, arrependimento e impenitência. Aula 24, fé e incredulidade. Aula 25, justificação. Vai trazer alguns assuntos, né? O que a justificação evangélica não é? O que é justificação evangélica? Condições da justificação, o fundamento da justificação dos crentes pertinente em Cristo. Observações finais. Aula 26, santificação. Aula 27, a santificação. Paulo, plenamente santificado. Aula 28, condições para alcançarmos a santificação. Aula 29, objeções à santificação. Aula 30, eleição. Eu tenho assim nessa teologia sistemática como os assuntos primordial ou os assuntos principais. Aqui a aula 25, né? No caso, falar sobre a justificação. A aula de número 13, que é sobre a expiação. A aula 14, extensão da expiação. E agora a aula sobre a aula 30, né? Sobre eleição. Quem são os eleitos? Deus elegeu a uns, outros não. Quem são eleitos em Cristo? Todos são eleitos. Enfim, né? Vai trabalhar muito bem como Charles Finney defendia sobre a eleição. Aula 31, reprovação. Aula 32, a soberania divina. Aula 33, os propósitos de Deus. Aula 34, a perseverança dos santos. Aula 35, a prova da perseverança dos santos. E aula 36, a perseverança dos santos. Nós falamos aqui, irmão, bem um pouco rápido, para não ficar o vídeo cansativo aos irmãos. Até porque não tem como a gente ficar preso a um livro, porque é uma indicação, né? A gente não vai mostrar a fundo o que o livro tem, porque ficaria um vídeo muito pesado, né? Para ficar um vídeo mais leve, a gente vai nos assuntos que a gente tem como prioridade. Então, eu vou reservar aqui duas aulas que nós iremos falar um pouco para você, mais ou menos, ter noção como Charles Finney defendia alguns dos seus pensamentos. No caso, eu deixei aqui a aula 14, que é a extensão da expiação. Ou seja, no caso, na expiação, o derramamento do sangue de Cristo. Para quem foi derramado? Foi para todos, foi para alguns, foi para indivíduos, foi para classe de pessoas, enfim. Vamos entender e ver como Charles Finney entendia sobre a expiação, como ele defendia, né, a expiação de Jesus. Temos aqui, irmãos, na página 296, Charles Finney defendendo assim. Número 3, ele diz: a expiação foi feita para benefício particular dos habitantes deste mundo, pela própria natureza dela, uma vez que é moldada para beneficiar todos os habitantes deste mundo. Então, Charles Finney aqui defende que a expiação de Cristo, ela não chegou a alguns indivíduos, mas sim o derramamento do sangue de Cristo, a expiação de Cristo, ela foi feita para todos os habitantes deste mundo. Vamos seguir. Charles Finney defende assim, ó. Número 3. A expiação foi feita para
o benefício particular de todos os habitantes deste mundo, pela própria natureza dela, uma vez que é moldada para beneficiar todos os habitantes deste mundo, uma vez que é a mais estupenda revelação de Deus para os homens. Sua natureza é adaptada para beneficiar toda a humanidade. Toda a humanidade pode ser perdoada, caso seja corretamente afetada e por ela levada ao arrependimento, bem como qualquer parte dela. Número 4. Todos certamente recebem muitas bênçãos por causa dela. É provável que não fosse a expiação, ninguém de nossa raça, exceto o primeiro casal humano, tivesse alguma existência. Todas as bênçãos desfrutadas pela humanidade lhes são conferidas por causa da expiação de Cristo. Isto é, Deus não poderia atender os pecadores e abençoá-los e fazer tudo o que a natureza de caso admite para salvá-los, não fosse real a expiação, que foi feita por toda a humanidade. É evidente pelo fato de ser oferecida indiscriminadamente a todos. Os pecadores são universalmente condenados por não a receber. Se a expiação não fosse destinada a toda a humanidade, seria-nos impossível não considerar Deus insincero ao lhe fazer a oferta da salvação por meio da expiação. Se a expiação foi feita para uma parte apenas, nenhum homem pode saber se tem o direito de abraçá-la, até que uma orientação direta de Deus lhe faça saber que ele faz parte deste grupo. Olha que definição Charles Finney está trazendo para nós sobre a expiação, ou seja, a morte de Cristo foi feita para beneficiar a todos, não alguns ou um grupo, mas sim a todas as pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador. Isto aqui é tremendo, né? O que Charles Finney defende, que o derramamento de sangue de Cristo foi para toda a humanidade. Agora vamos seguir aqui, irmãos, para um segundo ponto aqui que eu deixei para nós, sobre a eleição, né? Eleição. Afinal de contas, quem Cristo escolheu? Cristo escolheu alguns para, ou Deus, no caso, né? Escolheu alguns para ir para o céu. Deus escolheu alguns para ir para o inferno. Deus chamou pessoas para o céu e chamou pessoas para ir para o inferno, embora as pessoas que estão condenadas ao inferno, se procurar o arrependimento, mesmo procurando o arrependimento, Deus o lançará para o inferno, mesmo a pessoa aceitando a Cristo como Salvador, mesmo as pessoas se convertendo, se arrependendo dos seus pecados, essas pessoas ainda assim serão lançadas ao inferno porque foi predestinada para isso. Afinal de contas, como Charles Finney defende sobre a eleição. Na página 588, Charles Finney ele vai tratar sobre a eleição. No caso aqui, é a sua aula de número 30. Número 30, na página 588, ele vai falar sobre a eleição. A eleição não coloca nenhum obstáculo à salvação dos não eleitos. Esse tema aqui já me chamou a atenção. A eleição não coloca nenhum obstáculo à salvação dos não eleitos. Ou seja, se Deus escolheu alguns, mesmo assim Deus escolhendo alguns, isso não é obstáculo para a salvação dos não eleitos. Charles Finney vai defender assim, ó. Deus tomou o cuidado de trazer a salvação de modo que esteja ao alcance de todos, fazendo possível a todos. Ele sinceramente se oferece para salvar a todos e faz todo o possível para salvar a todos aqueles que ele pode sabiamente salvar. O fato dele salvar a uns não deve ser desencorajador para outros. Pelo contrário, este fato deve encorajá-los a apegar-se à vida eterna.
A eleição de alguns não se constitui uma barreira à salvação de outros. Aqueles que não são eleitos também devem ser salvos, se, porém, cumprirem as devidas condições para isto. Deus, sinceramente, chama os não eleitos à salvação, e assim também deve proceder os seus ministros. Olha, número aqui 6, o que Charles Finney defende. Deus, sinceramente, chama os não eleitos à salvação. Então, Deus está chamando a todos para ser salvo, né? Vamos concluir aqui. Olha o que Charles Finney aqui defende do número 7. Não há nenhum dano ou injustiça feita aos não eleitos pela eleição de outros. Porventura, Deus não tem o direito de fazer o que quiser daquilo que é dele? Se ele oferece a salvação a todos sobre termos mais razoáveis, e se ele faz tudo o que ele pode sabiamente fazer pela salvação de todos, alguns reclamarão se Deus, fazendo tudo aquilo que é capaz de sabiamente fazer, garante a salvação de alguns e outros não. Então, Charles Finney aqui, ele está defendendo daquela forma que Deus, sim, escolheu grupos de pessoas para ser salvos. Não, no caso, indivíduos. Deus escolheu o grupo. Digamos, a igreja, que é defendido, no caso, pelos arminianos, né? Deus elegeu a igreja para a salvação. E escolheu os ímpios, elegeu os ímpios para ir para o inferno. Porém, quem vai fazer parte desse grupo de ímpio é aqueles que querem seguir. E aqueles que vai fazer parte desse grupo de igreja, né, para ser salva, é aqueles que querem e que ouvem o evangelho e aceitam Cristo como Salvador. Deus escolheu grupos e não pessoas, indivíduos. Então o grupo igreja céu, o grupo ímpios ao inferno. Faz parte do grupo dos ímpios quem querem. E fazem parte da igreja para ir para o céu quem querem. Então a salvação, para Charles Finney, ela está disposto a todos que creem em Jesus como seu Salvador. Então temos aqui esta obra maravilhosa que o Papo de Crente te indica. Você que não tem, compre, você não vai se arrepender. E depois nós vamos fazer outro vídeo, né? Nós estamos indicando alguns materiais. Depois nós vamos fazer outro vídeo com alguns materiais intermediários que nós estamos apresentando. Qual o comprar? Qual o melhor? Então, nós vamos também trazer isso para vocês. Essa foi a indicação de hoje do Papo de Crente para você. Não perca essa oportunidade de ter em sua biblioteca esta maravilha, que inclusive ganhei do meu amigo e irmão em Cristo, irmão César, que me abençoou com esta bênção. Obrigado, irmão César. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Nós tentamos fazer aqui um vídeo claro, esclarecedor, para você ter esta obra. Teologia Sistemática de Charles Finney, um dos maiores teólogos e avivalista de todos os tempos, publicado pela CPAD. Fique com Deus. Até a próxima.